Olá, somos do curso de Saúde Coletiva e nosso grupo é composto por Andressa Brenda, Matheus Cunha, Maisla Almeida, Sara Ximenes e Tiffany Neto, e relataremos sobre os movimentos sociais LGBT no Brasil, buscando elucidar o histórico e as conquistas obtidas. Com isso, o nosso objetivo é compreender o histórico e as conquistas obtidas pela população LGBT a partir dos movimentos sociais. A saúde da população LGBT durante muitas décadas foi marginalizada e esquecida pelo fato da sociedade considerar essa orientação sexual insignificante e doentia. Especificamente na Segunda Guerra Mundial, eles foram submetidos a diversos tratamentos para reverter a orientação sexual, porque era compreendido como sendo algo antinatural, incomum e anormal e que deveria ser curado de todas as formas sem deixar nenhum resquício. Eram realizados diversos procedimentos, como por exemplo a castração, choques elétricos, terapias reparativas e hipnose. Até que em 1990, após inúmeras lutas da população, a OMS retirou a homossexualidade da lista internacional de doenças. Posteriormente, o Conselho Nacional de Psicologia passou a proibir os profissionais de realizarem atendimentos às pessoas LGBTs com a finalidade de reverter a homossexualidade dos sujeitos. Eles ganharam maior visibilidade através desses movimentos sociais e conquistaram diversos direitos. Algumas dessas conquistas vão ser citadas nesse trabalho, como a Política Nacional de Saúde Integral LGBT, a união estável, a alteração do registro civil, a criminalização da LGBTfobia e a doação de sangue. Com isso, podemos trazer algumas conquistas do grupo LGBT no setor saúde, onde um dos principais marcos da saúde para toda a população foi através da reforma sanitária, um movimento para garantir o direito à saúde no Brasil. Em 1990, a Organização Mundial de Saúde modificou a Classificação Internacional de Doenças, CID, declarando que a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio e nem perversão. Em 2006, temos a Portaria do Ministério da Saúde, que é um documento que menciona explicitamente o direito ao atendimento humanizado e livre de discriminação por orientação sexual e identidade de gênero a todos os usuários do SUS. Temos também a Portaria 19 de agosto de 2008 do Ministério da Saúde. Essa portaria número 457 desdobra as diretrizes estabelecidas na portaria 1707 de 2008, especificando as ações a serem adotadas para a plena realização do processo transexualizador no SUS. Em 2009, temos a elaboração e a publicação da Resolução número 208, que garante o respaldo ético e legal junto à comunidade médica para o atendimento dessa população, incluindo uma equipe multiprofissional. Em 2011, temos a Resolução número 14, de 20 de junho, do Conselho Federal de Psicologia, que autoriza a inclusão do nome social de psicólogas e psicólogos travestis e transexuais na carteira de identidade profissional. Em 2013, foi feita a Resolução número 124, de 26 de novembro, da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, que instituiu o Comitê Técnico de Saúde Integral da População LGBT. Retomando um pouco sobre o ano de 2011, tivemos a Portaria número 2836, de 1º de dezembro, do Ministério da Saúde, que instituiu no âmbito do Sistema Único de Saúde a Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Este é um dos documentos norteador para políticas públicas de saúde no Brasil, que através do reconhecimento histórico de demandas da população LGBT, lançada em 2013 e instituída pela Portaria número 2836, de 1º de dezembro de 2011, foi pactuada pela Comissão Intergestores Tripartite, conforme a segunda resolução do dia 6 de dezembro de 2011, que orienta o Plano Operativo de Saúde Integral LGBT.
Vale ressaltar também que o Ministério da Saúde constituiu o Comitê Técnico de Saúde da População GLTB em 2004, com vistas à construção de uma política específica para o SUS. E em todos esses processos estão sendo implantadas ações para evitar a discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais nos espaços e no atendimento dos serviços públicos de saúde. Este deve ser um compromisso ético-político para todas as instâncias do Sistema Único de Saúde, de seus gestores, conselheiros, de técnicos e de trabalhadores de saúde. A garantia ao atendimento à saúde é uma prerrogativa de toda cidadã e cidadão brasileiro, respeitando suas especificidades de gênero, raça, etnia, geração, orientação e práticas afetivas. União estável. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal passou a reconhecer por unanimidade união estável entre casais do mesmo sexo como entidade familiar. Assim, homossexuais puderam ter os mesmos direitos previstos na Lei 9.278 de 1996, a Lei de União Estável, que julga como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua. Para formalizar a união estável, o casal deve entrar com pedido de certidão de união no cartório. A certidão ela é responsável por disponibilizar ao casal diferentes benefícios. Ela vai facilitar a comprovação da união em caso de separação ou morte de um dos indivíduos, pensão e divisão de bens, entre outros direitos. Diferença entre casamento e união estável. Judicialmente, a diferença é a formalização. Na união estável, apesar de ter essa opção, não precisa de um documento para a união existir. O casamento, por sua vez, só existe se for registrado. Ou seja, na união estável, não tem possibilidade de alterar o estado civil dos requerentes de solteiro para casado, o que ocorre quando a pessoa faz a mudança para o casamento civil. A união estável e o casamento possuem os mesmos direitos. São exemplos a declaração conjunta de imposto de renda, pensão alimentícia em caso de separação, herança e pensão por morte. O casamento homoafetivo no Brasil ainda não é lei. Em 2017, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou no Senado um projeto de lei que passa a reconhecer o casamento homoafetivo no Código Civil Brasileiro, mas a proposta ainda não foi a plenário para votação. Alteração do Registro Civil. Em 2018, foi estabelecido o provimento que diz que é direito da pessoa transgênero que desejar, independentemente de cirurgia de redesignação ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, a substituição de prenome e gênero diretamente no ofício do RCPN. Apesar de existir esse provimento, a alteração do registro civil é uma luta para os transexuais com o judiciário brasileiro. Na verdade, não existe uma legislação que regulamente determine a alteração imediata do registro civil. Assim, vai caber ao transexual pleitear judicialmente essa alteração. E ainda existem muitas resistências. Alguns juízes vão acabar permitindo a alteração, fundamentado nos princípios da intimidade e privacidade, visando evitar o constrangimento à pessoa. Outros não vão acatar o pedido, negando apenas com base no critério biológico. Mas também existem decisões que, além de alterarem o prenome, determinam que seja feita a ressalva da condição transexual do indivíduo, não alterando o sexo presente no registro, e também vão existir as decisões que permitem tanto a mudança do prenome como a do sexo no registro civil. Então, apesar de nós termos essa conquista de conseguir alterar, vamos ter também alguns problemas para consegui-la, mas com isso a gente entende que o nome é relevante na vida social, por ser uma parte intrínseca da personalidade do ser humano, e ao protegê-lo nós estamos fazendo concretizar-se o princípio constitucional da pessoa humana. Outra conquista recente, graças aos movimentos sociais por todo o Brasil, foi no dia 13 de junho de 2019, quando o Supremo Tribunal Federal determinou que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passasse a ser considerada um crime. Por 8 votos a 3, os ministros determinaram que a conduta passasse a ser punida pela Lei de Racismo 7.716/89, que hoje prevê crimes de discriminação ou preconceito por raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. O racismo é um crime inafiançável e imprescritível segundo o texto constitucional
e pode ser punido com 1 a 5 anos de prisão, e em alguns casos também multa. Segundo o relatório divulgado pelo Grupo Gay da Bahia, registrou a ocorrência de 329 mortes violentas de LGBTs+, em 2019, sendo 297 homicídios e 32 suicídios. A entidade que faz anualmente o levantamento dessas mortes desde 1980 aponta que houve a diminuição das mortes violentas de gays, lésbicas, travestis e bissexuais no ano passado em relação a 2018. Porém, nos 100 primeiros dias de 2020 já foram documentadas 102 mortes violentas de LGBTQI+, no Brasil, sendo 91 homicídios e 11 suicídios. O presidente do grupo GGB, Marcelo Cerqueira, espera que o confinamento social e o medo de contaminação pelo Covid reduzam essas mortes violentas. É importante destacar que os homicídios de LGBTQI+, independente de haver homofobia, é um problema de saúde pública e de violação sistemática dos direitos humanos. No dia 8 de maio de 2020, o Superior Tribunal Federal, STF, derrubou a restrição que proibia homossexuais de doarem sangue. A votação considerou discriminatórias as regras da Anvisa e do Ministério da Saúde, que vetavam o ato, tornando-as inconstitucionais. O tema já vinha sendo discutido desde o início de 2017, quando foi interrompido por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Mas só no dia 8/7 que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária revogou a resolução que impedia a doação de sangue por homens que mantiveram relações sexuais com outros homens. Outro marco importante para a comunidade LGBTQIA+, foram as eleições de 2020. Bateu recordes com candidatos que se declararam pertencentes à comunidade. De acordo com dados da Aliança Nacional LGBTIA+, no ano de 2020 foram 435 nomes, contra 256 em 2016. De acordo com dados colhidos por meio de formulários preenchidos pelos próprios candidatos, dos 36 partidos hoje aptos às eleições, 33 deles possuíam nomes LGBTQIA+. Como vimos ao longo do trabalho, as políticas públicas constituem-se um campo complexo com permanente disputa na arena política, seja pelas diferentes concepções, projetos, práticas, desejos e demandas do plural movimento LGBTQI+, ou seja pela intensa disputa com setores burocráticos do Estado e com grupos antagonistas, conservadores, reacionários e opositores do ativismo pelo direito sexual. Hunt demonstra que os direitos humanos não se tratam de direitos dados gratuitamente de maneira absoluta, mas se tratam de bens humanitários conquistados a ferro e fogo, com muita luta e sangue derramado para serem reconhecidos. Portanto, foram inventados, gestados gradual e processualmente por intermédio de muitas ações coletivas e individuais para serem proclamados pela e para a humanidade. O reconhecimento da questão LGBTQI+, como uma temática dos direitos humanos só acontece após de um olhar especial sobre segmentos da sociedade, como os das crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiências, indígenas e entre outros. E após inúmeras mobilizações investidas do movimento LGBTQI+, nesse campo. Há quem argumente que as políticas de direitos humanos só deveriam servir para os segmentos anteriormente mencionados, na medida em que aquelas pessoas. Por fim, o trabalho buscou demonstrar, por meio do conjunto de notas sobre as políticas públicas de direitos humanos LGBT, a trajetória do movimento, os movimentos sociais que possibilitaram a gestão de algumas iniciativas públicas, ainda que tímidas ou frágeis, e a construção de uma institucionalidade voltada para a promoção da cidadania LGBT. Por ser um campo muito difícil de se lidar, as políticas LGBTs carecem de muita atenção, de empenho, ousadia, recursos, estrutura e luta política para a sua implementação, e efetividade na vida de milhões de brasileiros e brasileiras que sofrem violações de direitos humanos em virtude de suas orientações sexuais e de identidades de gênero. Então esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite.